Um exemplo de preparação física, de dedicação, de disciplina, de constância e regularidade. Junte todos esses atributos a um cara que tinha muita visão de jogo, arremates fortes e um talento nato para jogar futebol. Ele que explodiu ainda muito jovem no Ajax, ganhou tudo no Real Madrid, passou por Inter de Milão, virou o ídolo do Milan e ainda gastou a bola no Botafogo. Uma bela carreira, um exemplo de profissional. Hoje a história é dele, Clarence Seedorf. Clarence Clyde Seedorf nasceu no dia 1 de abril de 1976, em Paramaribo, no Suriname. Ainda pequeno, a família do Seedorf se mudou para Amsterdã, na Holanda, em busca de uma vida melhor. E lá o moleque já deu seus primeiros passos, ou melhor, seus primeiros chutes no futebol. Ele jogou num clube chamado AS Almere, e depois que fez um teste no Ajax, foi aprovado, lá ele começou a jogar. Mesmo garoto, numa época em que a parte física não era tão primordial quanto hoje em dia, o Seedorf já era um monstro fisicamente para sua idade. Era realmente muito forte. E não demorou nada para ele fazer a sua estreia no time profissional do Ajax. Foi, aliás, o jogador mais jovem a defender o clube. Na época tinha só 16 anos de idade, era um moleque. E nessa primeira temporada o Ajax ganhou a Copa da Holanda. Essa aí foi a grande conquista e o Seedorf já se destacou. Ganhou o prêmio de melhor meia-direita do campeonato holandês. Já na temporada de 93 e 94, o time do Ajax conseguiu ganhar a Supercopa da Holanda de 1993, vencendo o rival Feyenoord, e no campeonato holandês o clube também triunfou, com 3 pontos a mais que o próprio Feyenoord conseguiu aquele título nacional, no qual, novamente, o Seedorf foi premiado com o status de melhor meia-direita daquela competição. Nessa temporada aí, ele foi a campo em 24 partidas e marcou 4 gols. Jogando muita bola no dia 14 de dezembro de 1994, o Seedorf foi convocado pela primeira vez na sua carreira para defender a seleção principal da Holanda. Foi numa goleada contra Luxemburgo, num jogo válido pelas eliminatórias da Eurocopa de 1996. A partida terminou 5-0 para os holandeses e o Seedorf já deixou sua marca. Com muita moral por defender a seleção, o jovem seguia comendo a bola no Ajax. E o time num todo era simplesmente fantástico. Uma geração de jogadores formados no próprio clube, que dificilmente vai se repetir. Caras que buscavam projeção nas suas carreiras, e vinham com muita vontade de conquistar coisas grandes. Van der Sar, Davids, o próprio Seedorf e o Patrick Kluivert eram alguns dos jovens. Tudo isso mesclado à experiência de Frank Rijkaard e Danny Blind, por exemplo. O clube conseguiu ganhar o campeonato holandês, assim como a Supercopa da Holanda. E faturou também a grande Liga dos Campeões daquela temporada, simplesmente o maior torneio de clubes do mundo, e foi contra o fortíssimo e consagrado time do Milan. Um time muito bom na época, a Sampdoria, acabou comprando o jogador por quase 4 milhões de euros ao final dessa temporada. Então, ainda jovem, ele deixou o Ajax. E aí, no clube de Amsterdã foram 90 jogos, 11 gols marcados e 6 títulos conquistados. A passagem pela Samp não durou, e foi mais curta ainda que no Ajax, porém essa única temporada já foi suficiente para ele se tornar o principal jogador do time, e jogar muito no difícil futebol italiano. Então, obviamente, um clube maior acabou comprando. O Real Madrid desembolsou 8,6 milhões de euros para ter o futebol do meia, um pedido direto do treinador Fábio Capello, que estava prestes a assumir o clube. Na Sampdoria, o Seedorf disputou 34 partidas e meteu 4 gols. Jogou a Eurocopa de 1996, primeira grande competição com a camisa da Holanda. A seleção neerlandesa passou da fase de grupos daquela Euro, com um empate, uma vitória e uma derrota. Nas quartas de final, cruzou com a forte França, perdeu nos pênaltis por 5-4, depois de um longo 0-0 e foi embora para casa. Mesmo sendo preterido por clubes ingleses, optou por jogar no Real Madrid da Espanha. Quando ele chegou, o time não vivia a melhor das suas fases, mas tinha ótimos jogadores que, junto com o Seedorf, ajudaram o clube merengue a ganhar o grande campeonato espanhol daquela temporada. O Seedorf foi a campo em 42 jogos e marcou 6 gols. Depois de pegar experiência na primeira temporada na Espanha, continuou muito bem no Real Madrid, sempre sendo um dos grandes destaques daquela equipe, que por ter vencido La Liga jogou a Supercopa da Espanha de 1997 e venceu. Venceu o Barcelona por 5-4 no placar agregado, com destaque para o atacante Raul, que vinha muito bem. No campeonato espanhol, o Real terminou apenas na 4ª colocação, mas em compensação focou suas forças na Liga dos Campeões
e como não poderia deixar de ser, o Madrid teve muito êxito. O Seedorf foi muito útil na campanha que terminou em título. A Juventus de Turim foi a grande adversária na final, e o Real Madrid venceu por 1-0 aquela partida. Na temporada, o Clarence Seedorf disputou 49 jogos e balançou as redes 7 vezes. Depois que a temporada acabou, o Seedorf foi chamado por Gus Hiddink para jogar a Copa do Mundo. Apesar de não ser titular absoluto, jogou bem aquele Mundial. Entrou no segundo tempo da prorroga da semifinal, naquele jogo que é um dos melhores da história das Copas, em que o Brasil eliminou a seleção do Seedorf nos pênaltis. Na decisão do terceiro lugar, uma derrota para a Croácia e uma amarga quarta colocação nessa Copa. Dentro da temporada de 98-99, o Real Madrid venceu a Copa Intercontinental, como era chamado o Mundial de Clubes antigamente. A vitória do Real foi sobre o ótimo time do Vasco, que havia vencido a Libertadores daquele ano, e tinha uma equipe excelente. O Seedorf achou um belíssimo lançamento para o Raul marcar um dos gols madrilenhos. No mais, o Real, que jogou várias competições, não teve sucesso em mais nenhuma e teve que se contentar com apenas uma taça. O Seedorf disputou 52 jogos e foi autor de 7 gols. Na temporada de 99-2000, o Seedorf acabou tretando com o presidente do Real e acabou deixando o clube praticamente na metade da temporada, em dezembro de 1999. Ele chegou a jogar 5 dos 6 jogos do Madrid na fase de grupos da Liga dos Campeões. Liga dos Campeões é essa que o time merengue venceu, então, querendo ou não, o Seedorf acabou fazendo parte daquela conquista. Em janeiro de 2000, ele já não defendia mais o clube. Então, com a camisa do Real, ele jogou 159 partidas, marcou 20 vezes e ganhou 5 títulos, considerando essa Champions League de 99-2000. 24 milhões de euros foi o preço da transferência do Real Madrid para a Inter de Milão. No restante de temporada, a parte final, quase conseguiu ganhar uma taça pela Inter, seria a Copa da Itália. Porém, o clube acabou perdendo para o ótimo time da Lazio na final e teve então que se contentar com apenas o vice-campeonato. Assim que a temporada terminou, ele jogou a Eurocopa de 2000, com a camisa neerlandesa. A Holanda foi muito forte para aquela competição, mas novamente não conseguiu chegar na final. Venceu todos os seus jogos, mas perdeu na semi para a seleção italiana, assim como em 1996, numa nova disputa por pênaltis. A temporada de 2000 e 2001 foi boa para uma adaptação completa ao novo time, uma vez que na temporada anterior, o Seedorf chegou com o bonde andando. Apesar dessa vantagem, ele não conseguiu conduzir o clube aos tão almejados troféus. Na temporada, o Clarence Seedorf jogou 36 partidas e marcou 5 vezes. Na Inter de Milão, o Seedorf sempre foi um cara muito versátil, tinha capacidade de jogar em todas as posições do ataque e tinha um fôlego invejável, além de se destacar pela força dos seus chutes de média e longa distância. Entretanto, sua estadia na Internazionale chegou ao fim com o término da temporada de 2001 e 2002. Além de terceira colocação no italiano, o time caiu na semifinal da Copa da UEFA. Sendo assim, na Inter, o Seedorf jogou 93 partidas, meteu 14 gols e não ganhou títulos. Na temporada de 2002-2003, o Seedorf mudou de lado em Milão. Foi vestir o vermelho do Milan. Lá ele se juntou a diversos craques, e desde o início teve a confiança do treinador Carlo Ancelotti. Dentro do esquema tático era peça fundamental, e brilhou no meio-campo ao lado de Pirlo e Gattuso. Logo na primeira temporada, já conseguiu a façanha de vencer a Copa da Itália, e fez valer o seu apelido de Mr. Champions League, vencendo a Liga dos Campeões de 2002 e 2003. Na grande final, o Milan pegou o time da Juventus, e depois de empatar em 0-0 no tempo normal e prorrogação, venceu os Bianconeri com uma grande atuação do goleirão Dida. Mais uma Champions para conta do monstro, que nessa temporada atuou em 48 jogos e marcou 7 vezes. Na temporada de 2003 e 2004, o Seedorf conseguiu, com o Milan, ganhar mais um título importante. Ganhou desta vez o campeonato italiano. O time rossoneri terminou com 11 pontos a mais que a Roma, segunda colocada. O Seedorf, que comeu a bola, foi com mérito eleito o melhor jogador daquele cálcio. Além do Scudetto, o Milan conseguiu vencer a Supercopa da UEFA, quando derrotou o time do Porto, que havia vencido a Copa da UEFA na temporada anterior e ganhou a Champions nessa temporada. E por falar em Champions, o Milan conseguiu a proeza de ser eliminado, depois de vencer a partida de ida por 4-1. Isso aí aconteceu nas quartas de final. O adversário era o Deportivo La Coruña da Espanha. Na Copa Intercontinental, o time foi batido pelo Boca Juniors nos pênaltis. Apesar da frustração, o Seedorf jogou uma bela temporada, em que esteve em campo em 45 jogos e meteu 3 gols. Depois do vexame, que foi ficar fora da Copa de 2002, em 2004 voltou a jogar um grande torneio com a seleção da Holanda. Eles jogaram a Eurocopa de 2004 e fizeram boas partidas.
O Seedorf foi titular da equipe e jogou bem. Porém, na partida contra Portugal, os donos da casa na semifinal, a seleção neerlandesa acabou pulando depois de perder por 2-1 para os portugueses. Já na temporada de 2004 e 2005, a única taça do Milan foi a Supercopa da Itália, batendo o time da Lazio na final. No mais, o clube acabou fracassando no momento mais crucial da temporada, foi justamente na grande final da Liga dos Campeões. Mais uma, em um curto espaço de tempo. Por conta desse fator e muitos outros, como ter um time técnica e teoricamente muito mais forte, fazia o Milan favorito contra o Liverpool da Inglaterra. E depois de ir para o intervalo vencendo por 3-0, tomou um empate na etapa final, então acabou perdendo aquele título nos pênaltis para os Reds, comandados por Steven Gerrard. Na temporada seguinte, o Milan acabou ficando sem ganhar taças. O clube foi um dos envolvidos no esquema de manipulação de resultados, e como punição, perdeu pontos na tabela de classificação do campeonato italiano. Já na Liga dos Campeões, o clube por pouco não conseguiu chegar em mais uma decisão. Acabou perdendo para o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho na semifinal e ficou pelo caminho. O meia somou 49 jogos e 6 gols marcados. Depois que a temporada europeia terminou, rolou a Copa do Mundo de 2006, mas por opção técnica do ex-craque, então treinador da Holanda Van Basten, o Seedorf, mesmo sendo um dos melhores do planeta na sua posição, não foi convocado, sendo preterido por jogadores mais jovens, num processo então de renovação da laranja. Já na temporada de 2006 e 2007, a coisa melhorou para o Rossoneri. No italiano, o time terminou na quarta colocação porque concentrou boa parte de suas atenções e suas forças para a Liga dos Campeões, e aí o time conseguiu passar da fase de grupos com Lille, AEK e Anderlecht. Eles foram passando as fases, e em um confronto marcante foi a semifinal, quando os italianos bateram o Manchester United de Cristiano Ronaldo e Rooney. O Milan perdeu o jogo da ida por 3-2, mas enfiou um 3-0 na volta no San Siro e avançou à final. Detalhe para um dos gols que foi marcado pelo Seedorf, assim como uma fase antes contra o Bayern de Munique. Já falando da final, era a chance de uma revanche contra o mesmo Liverpool de 2 anos atrás, e dessa vez o Milan não perdeu a oportunidade. Derrotou os ingleses por 2-1, 2 gols de Pippo Inzaghi, e venceu aquela Champions, que considerando aquela de 2000 pelo Real, já era a quinta do currículo do Seedorf. De quebra, assim como na outra conquista lá em 2003, o jogador foi eleito o melhor meio-campista da Liga dos Campeões, e em 2007 conseguiu também ser eleito o melhor meia do continente pela UEFA. A temporada teve 51 jogos e 10 gols anotados. Na temporada de 2007-2008, o Milan já começou faturando a Supercopa da UEFA em cima do time do Sevilha, e no final do ano de 2007 ganhou o Mundial de Clubes da FIFA ao derrotar o Boca Juniors, que havia vencido com sobras a Libertadores daquele ano. E essas foram as grandes conquistas da temporada, uma vez que o clube rossoneri terminou apenas em quinto lugar no campeonato italiano e caiu precocemente na Champions, nas oitavas de final. O Seedorf fechou com 42 jogos e 10 gols marcados. Participou de praticamente toda a campanha de eliminatórias para a Euro de 2008. Terminou jogando muito bem a temporada, mas simplesmente não foi chamado para defender a Holanda, que por sua vez não conseguiu o título. E aí depois disso o Seedorf optou por encerrar a sua carreira internacional e então ele se aposentou da seleção. Com a camisa da Holanda, o meio-campista foi a campo em 87 oportunidades, balançou as redes 11 vezes, deu 6 assistências e não ganhou títulos. Na temporada de 2008-2009, o Milan passou sem ganhar taças, mesmo ainda tendo um bom time, que sequer chegou a jogar a Liga dos Campeões. Jogou a Liga Europa, mas não arrumou nada, assim como no campeonato italiano, em que acabou na terceira colocação. O Seedorf jogou em 41 jogos e marcou 6 vezes. A mesma situação aconteceu na temporada seguinte, de 9 e 10. O Milan claramente era um time em decadência, com suas estrelas cada vez mais experientes e ainda por cima perdendo caras importantes, como Kaká, que foi jogar no Real Madrid. O clube ao menos voltou a jogar a Champions League, mas não passou das oitavas de novo, e no campeonato italiano terminou em terceiro lugar. A Inter de Milão nessa época jogava um futebol muito melhor que os rivais e empilhou vários títulos em sequência. Porém, essa hegemonia nerazzurri terminou em 2010 e 2011, pois o Milan voltou a ganhar o grande campeonato italiano, título que não vencia desde 2004. O time terminou com 82 pontos, 6 a mais que a própria Internazionale. Essa aí foi a grande conquista do clube, que caiu na semi da Copa da Itália e nas oitavas da Liga dos Campeões. O Seedorf somou 40 partidas e 4 gols feitos. A temporada de 2011-2012 foi a última do craque com a camisa rossoneri, camisa que o honrou durante 10 anos e se tornou um dos grandes da história da equipe. Nesse período, ele, Gattuso e Andrea Pirlo formaram um meio-campo fora de série, com características que se completavam, muito entrosamento e qualidade. A Supercopa da Itália, o torneio que abre a temporada, foi vencido pelo Milan, e essa foi a única conquista.
O último jogo do Seedorf foi contra o Novara, pela 38ª do campeonato italiano, ou seja, a última rodada, em que ele e diversos outros ídolos ou deixaram o clube ou se aposentaram. O Milan venceu aquela partida por 2-1, e a assistência para o gol da vitória foi dada pelo Seedorf. Vestindo o vermelho e preto de Milão, Clarence Seedorf jogou 432 jogos, marcou 62 gols e ganhou 10 títulos, incluindo 2 Ligas dos Campeões. Para você ligado no Sport TV, estamos interrompendo mais um momentinho a transmissão da GP2 para mostrar aqui imagens ao vivo para você do Engenhão, no momento em que veste a camisa do Botafogo, Sidor. Muito se especulou sobre o futuro do veterano, mas na metade de 2012 ele assinou com o Botafogo para o restante do ano. Ele chegou de helicóptero para ser apresentado ao torcedor, que compareceu ao Engenhão para receber o craque. 17 mil pessoas foram lá recepcioná-lo. O Fogão terminou em 7º lugar no Brasileirão e o Seedorf já mostrava que era um cara muito diferenciado, sempre ajudando os mais jovens, passando sua experiência e obviamente dentro de campo, mostrando muita categoria e habilidade. E 2013 foi o último ano do cara jogando. Ele ajudou o clube carioca a terminar o Brasileirão em 4º lugar, conseguindo assim uma vaga para a tão sonhada Libertadores, e além disso ganhou o campeonato carioca daquele ano, vencendo tanto a Taça Rio quanto a Taça Guanabara. O Seedorf, principal jogador do time, ainda foi eleito o melhor jogador daquele Cariocão de 2013. No início do ano seguinte, 2014, o jogador então anunciou a sua aposentadoria dos gramados. No Botafogo, o Seedorf disputou 81 jogos, marcou 24 gols e conquistou um título. Somando todos os times, Clarence Seedorf jogou 889 partidas, meteu 135 gols, deu 129 assistências e ganhou 22 títulos. Na temporada de 2013-14 começou a sua trajetória, o seu sonho de ser treinador. Assumiu o time do Milan, porém não teve o mesmo sucesso dos tempos de jogador. Terminou o italiano em 8º lugar e foi demitido, dando lugar ao seu ex-companheiro Filippo Inzaghi. Em 2016 assumiu o Shenzhen da China, mas teve um aproveitamento muito ruim e não durou no clube. Depois dessa aventura aí na China, ele foi treinar o Deportivo La Coruña da Espanha, na temporada de 2017-2018, mas com apenas 2 vitórias em 16 jogos e o rebaixamento do time para a Série B, foi mandado embora da equipe. Assumiu a seleção camaronesa em 2018 e ficou pouco mais de um ano no cargo, quando ele também teve um aproveitamento muito baixo e deixou o comando dos Leões Indomáveis. Atualmente, Clarence Seedorf está sem clube. Um monstro sagrado na história do futebol. Um jogador que sempre se impôs, de personalidade forte, extremamente vitorioso, campeão por onde passou, raramente ele se lesionava, um poliglota, tem muito que evoluir ainda como treinador e marcou época no futebol. A quem assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer. Pedir que você curta esse vídeo, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!